Prepare-se para o Enem, pois seu sonho tem que continuar. Se você consegue sonhar, você consegue realizar. Faça a coisa certa. Faça Grupo FAEF. FAIP-FAEF. E aí, galera, aqui professor Brunão de redação para te ajudar a arrebentar esse ano, hein? Ó, o ano passado, 53 pessoas conseguiram a nota máxima. Esse ano, não sei quantas conseguirão, mas você vai conseguir. Vem comigo! Hoje, a partir de uma nota máxima, você vai conseguir a sua. Agora sim, galera, bem-vindos a essa nossa aula proporcionada aqui pelo Grupo FAEF. Você arrebentando no Enem 2020. Ó, eu não sei quando é que você nasceu, mas o Enem nasceu em 1998 e desde 1998 até hoje foram vários os temas propostos na redação. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Bem, qual foi o tema do Enem de 2017? Dá uma olhadinha aí na tela. O tema de 2017 foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. É importante que você saiba que quando o Enem nos apresenta um tema, ele quer que a nossa dissertação não fuja do tema. E para não fugir do tema, tem alguma dica, Brunão? Claro, todo tema Enem tem uma palavra-chave. Dá uma olhada aí. Qual a palavra-chave desse tema? Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. O Enem, obrigatoriamente, pede que você apresente um problema, desenvolva o problema e resolva o problema. Portanto, a palavra-chave é aquela que vai te ajudar a criar um problema. No caso de 2017, a palavra-chave era desafios. E aí você criava o problema. A formação educacional de surdos no Brasil enfrenta desafios. Por quê? Argumento 1. Por quê? Argumento 2, como resolver? Propósito de intervenção. Aí, simples demais, não tem segredo. 2018, o tema foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Você já sabe como fazer. Ache a palavra-chave que vai te ajudar a construir o problema. Fala aí, qual é a palavra-chave? Não, pode falar alto. Essa mesma, manipulação. É claro, a possível tese desse tema era qual? O comportamento do usuário é manipulado pelo controle de dados da internet. Acha o primeiro porquê? Argumento 1. Acha o segundo porquê? Argumento 2. Resolva o problema, proposta de intervenção. Gente, Enem é fácil demais. E o ano passado? Meu Deus, Brunão, o ano passado o tema foi muito difícil. Que difícil nada, se você já sabe a técnica, é só aplicar. Olha o tema do ano passado aí na tela. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Você já sabe, vai. Palavra-chave, qual que é? Democratização. É claro que é democratização. Agora cria um problema. Lembra? Enem tem que ter problema. Cria um problema aí. O acesso ao cinema no Brasil não é democrático. Aí você vai ter que falar por quê e como resolver. Tá vendo? Aí você vai me perguntar, Brunão, qual vai ser o tema de 2020? Vou te responder. Ó, que ninguém nos escute, tenho informações sigilosas. O tema do Enem 2020, só Deus e os funcionários do INEP que sabem. Brunão não sabe, nenhum professor sabe. A gente acha que sabe, né? Ah, talvez o tema seja esse. A gente vai atirando, vai que acerta. Gente, não dá para saber qual que é o tema. Por isso que você obrigatoriamente tem que estar pronto para qualquer tema. E você já sabe. Palavra-chave, cria o problema, você já está no tema. Beleza? Então, ó, primeira coisa, tema, não fuja dele. Se fugir, nota 0. Se tangenciar, nota baixa. Tranquilo? Fácil, né? Agora, galera, vamos falar sobre a construção do nosso texto. Você já viu o tema, você já leu a coletânea, agora é hora de começar a escrever. Mas eu sempre digo para o meu aluno, que é afobado, ele quer pegar a folha de redação e já começar a escrever. Tá errado. Não pode. A primeira coisa que você tem que fazer é criar um projeto de texto, tá bom? E o seu projeto de texto tem que ser muito bem organizado. Vou falar para você agora sobre projeto de texto, tá bom? Então vamos lá. Projeto de texto, galera, nada mais é do que pensar o texto que você vai escrever. Se você começa a escrever o texto sem pensar nele antes, você vai começar a escrever coisas, na hora que você estiver terminando, você nem lembra como é que você começou. Projeto de texto é essencial. E no Enem, não tem segredo. Olha a tela. Primeira coisa do seu projeto de texto, você já sabe qual é o tema. Então vamos pensar o tema do ano passado.
Lembra qual era? Democratização do acesso ao cinema no Brasil, certo? Aí, dentro deste tema, você obrigatoriamente vai ter que construir a tese. Qual é o problema que você vai levantar? Problema pronto, pergunte a ele, por que você existe? E você tem o argumento 1. Pergunte de novo, por que você existe? E você tem o argumento 2. Agora, o Enem tem uma coisa que o diferencia de todas as outras bancas do Brasil. O Enem pede que, na conclusão, você apresente propostas de intervenção para resolver o problema. Por isso, agora é hora de pensar, como eu posso resolver esse problema? E pense 2 vezes, porque se você levantou 2 argumentos, você precisa apresentar 2 propostas de intervenção. Tranquilo? Eu vou pegar agora uma redação que foi nota máxima no Enem do ano passado e vou, junto com você, observar qual foi o projeto de texto criado pelo aluno que conseguiu nota máxima. Olha aí. O tema foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. O aluno percebeu que a palavra-chave era democratização e criou a seguinte tese. O acesso ao cinema no Brasil não é democrático. E ele se perguntou, por que o acesso não é democrático? E o argumento 1 foi esse. Não é democrático porque as empresas, por visarem ao lucro, não se estabelecem em locais mais pobres. Logo, o cinema não é para todo mundo. E o segundo argumento que ele pensou foi, a escola não utiliza o cinema como um recurso pedagógico. Portanto, a população mais pobre que poderia ter acesso ao cinema pela escola, não tem. 2 argumentos. Agora nós temos que tentar resolver. A primeira proposta de intervenção foi essa, que o Estado brasileiro deve conceder isenção fiscal às empresas que se estabelecerem em locais mais pobres. Veja, a empresa não vai se estabelecer lá se ela não tiver lucro. Por isso, cabe ao Estado conceder a essas empresas uma certa isenção de impostos. Bem justo, ajuda todo mundo. Não é? E a segunda proposta nada mais é do que fomentar o uso de cinema na escola. Como? A partir de projetos pedagógicos que a escola pode desenvolver. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer, ler o tema. Segunda coisa, construir o projeto de texto. Projeto de texto prontinho? Agora sim é hora de começar a escrever. Vamos lá? Voltamos agora, hein? Prontos para construir os nossos parágrafos. Depois do projeto prontinho, agora é hora de começar a construir o seu texto. Só para lembrar, tá, gente? O seu texto Enem, ele tem 30 linhas. O Enem não disponibiliza mais do que isso. Então, se a sua letra é muito grande, é hora de diminuir. Se ela é muito pequena, é hora de aumentar. Agora, o que não pode? Começar pequenininho e aumentando. Ou começar bem grandão e ir diminuindo. Isso é feio. A estética do seu texto não fica legal. Tá bom? Em um texto de 30 linhas, o mais adequado, e isso a gente vê nas redações que conseguiram nota máxima, é dividir esse texto em 4 parágrafos. O primeiro parágrafo, olha aqui na lousa, é o parágrafo de introdução. O segundo e o terceiro são os parágrafos de argumentação. E o quarto parágrafo, o parágrafo de conclusão. Se você fizer isso, show de bola. Agora, não se esqueça, tá? Letra legível. Brunão, letra corrida, letra bastão, letra de forma, letra maiúscula. Olha, ninguém está pensando nisso. A gente só quer entender o que você escreve. Beleza? Então uma letra bem bonitinha, tá? A única coisa que é bom você deixar claro é o que é letra maiúscula e o que é letra minúscula, porque isso pode tirar nota, tá bom? Agora mesclar letra corrida com letra bastão, isso o Enem nem vê. A única coisa, deixe claro o que é maiúsculo, deixe claro o que é minúsculo, tá bom? Então vamos lá. Para começar o parágrafo de introdução. Pense assim, o parágrafo de introdução é o primeiro parágrafo do seu texto, ele deve ter no mínimo 3 períodos. Essa é a hora que você faz assim. O que é um período? Não lembra? Período não? Gramática? Período do início da oração até o ponto final. Isso significa que o primeiro parágrafo deve ter pelo menos 3 pontos finais. Tranquilo? Agora, também não vai ficar colocando ponto final só para ter. Tem que estar tudo certinho. Por isso que eu gosto de falar para você que o parágrafo de introdução ele pode ser dividido da seguinte maneira. Primeiro, você vai contextualizar o tema. Segundo, você vai apresentar a tese. E terceiro, você vai indicar quais argumentos você vai usar. Para isso, eu peguei uma redação que foi nota máxima ano passado. Vamos ler rapidinho? Olha lá. O longa-metragem nacional Na Quebrada revela histórias reais de jovens da periferia de São Paulo, os quais,
inseridos em um cenário de violência e pobreza, encontram no cinema uma nova perspectiva de vida. Na narrativa, evidencia-se o papel transformador da cultura por intermédio do Instituto Criar, que promove o desenvolvimento pessoal, social e profissional dos alunos por meio da sétima arte. Isso que está em vermelhinho, que você está vendo agora, sabe o que é? É a contextualização do tema. Essa contextualização foi feita a partir de uma obra de arte, a partir de uma série, de um longa-metragem, aliás, de um filme. Poderia também ser feita por meio de um fato histórico, poderia também ser feita por meio de uma definição. Eu poderia falar assim, ó, cinema pode ser definido como blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Ponto. No Brasil, ele não é democrático. Tese, graças a A, argumento 1, e B, argumento 2. Viu? Só que aqui ele começou com um filme. Apresentado o filme, agora ele vai apresentar a tese. Olha lá. Apresentando-se como um retrato social, tal obra, contudo, ainda representa a história de parte minoritária da população. Haja vista o deficitário e excludente acesso ao cinema no Brasil, sobretudo às classes menos favorecidas. Preste atenção. Deficitário e excludente acesso ao cinema no Brasil. Isto é a mesma coisa do que falar que o cinema não é democrático? Essa é a tese. E por que ele não é democrático? Vamos aos argumentos? Todavia, para que haja uma reversão do quadro, faz-se necessário analisar as causas corporativas, argumento 1, e educacionais, argumento 2, que contribuem para a continuidade do problema em território nacional. Essa é uma introdução de um texto que conseguiu nota máxima. Se você ainda não conseguiu identificar o que esse texto fez, eu vou tentar ser mais pedagógico. Primeiro período, apresenta o tema. Se você está com dificuldade, a melhor maneira de apresentar o tema é por meio de uma definição. Defina alguma coisa. Por exemplo, cinema é pá, pá, pá. Ponto. Agora apresenta a tese. No Brasil, isso que você definiu não é democrático. É a tese, é um problema. Devido a argumento 1 e argumento 2. Está feito o parágrafo de introdução. 3 períodos, apresenta o tema, apresenta a tese, apresenta os argumentos. A maioria das redações nota máxima fazem desse jeito. Beleza? Ó, projeto de texto montado, introdução prontinha. Agora é hora de pensar nos parágrafos mais temidos da redação, os mais difíceis. Os parágrafos de desenvolvimento, os parágrafos de argumentação. Você se lembra que aqui na introdução você levantou um problema e já disse por que ele existe? Agora é hora de provar. Por isso que se chama texto dissertativo argumentativo. Você precisa provar que o problema existe. Então, ó, se você se lembra da nossa redação, ela disse que o cinema não é democrático no Brasil. E por que ele não é democrático? Por causas corporativas, porque as empresas não se fixam em locais pobres, e por causas educacionais, porque as escolas não trabalham com cinema. Neste segundo parágrafo é hora de provar as causas corporativas. E no terceiro parágrafo é hora de provar as causas educacionais. Vamos ver como é que ficou o parágrafo de causa corporativa? Mas antes, dá uma olhadinha como é que um parágrafo de argumentação precisa ser organizado. Olha lá. Um parágrafo de argumentação, ele é composto também por, no mínimo, 3 períodos. O primeiro período nós vamos chamar tópico frasal. É aquele primeiro período que você vai falar assim. Primeiramente, é válido destacar que o problema tem causas corporativas. Ponto. O segundo período e os outros, você vai sustentar o que você disse no tópico. Se no tópico você falou que a causa é corporativa, agora é hora de explicar. Agora é a hora de buscar algum fato histórico para te ajudar. Agora é a hora de pegar algum filósofo para te ajudar. Agora é a hora de pegar dados da coletânea para te ajudar a comprovar que isso que você falou é verdade. E depois você finaliza o parágrafo. Tudo bem? Dá uma olhadinha no parágrafo dessa pessoa que tirou nota máxima. Olha lá. Isso que está em vermelhinho, nós vamos chamar de tópico frasal. É o primeiro período. Deve-se destacar primeiramente o distanciamento entre as periferias e as áreas de consumo de arte. Vocês se lembram que ele disse que o grande problema da falta de democratização do cinema no Brasil é que ele não está nas regiões mais pobres? Então, há um distanciamento entre as periferias e onde se tem arte. Vamos ver por quê? Agora é a hora da sustentação. Prova. Acerca disso, os filósofos Adorno e Horkheimer, em seus estudos sobre a indústria cultural, afirmaram que a arte, na era moderna,
tornou-se objeto industrial feito para ser comercializado, tendo finalidades prioritariamente lucrativas. Sob esse prisma, empresas fornecedoras de filmes concentram sua atuação nas grandes metrópoles urbanas, regiões onde prevalece a população de maior poder aquisitivo, que se mostra mais disposta a pagar um maior valor pelas exibições. Veja, para provar que as empresas de cinema estão em locais mais abastados, mais ricos, ele utilizou um conceito de dois filósofos chamados os filósofos da escola de Frankfurt, que é o conceito de indústria cultural. Bem porcamente falando, a indústria cultural nada mais é do que essa época após a grande Segunda Guerra Mundial, em que tudo vira produto, inclusive a cultura. Então, eu não faço um filme pela arte, eu faço um filme para vender, para ter lucro. Logo, ele só pode estar em locais mais ricos. Entendem? Eu comprovei que isso existe com um filósofo. Isso é o que o Enem pede como repertório sociocultural. Essa, galera, sem dúvida, é a parte mais difícil. Como é que faz, Brunão, para que eu tenha repertório sociocultural? Que ninguém nos escute. Vou dar o segredo da vida. Anote. É uma técnica milenar chamada HBC. Já ouviram falar? Esta técnica do HBC, que significa horas de bumbum na cadeira. Então, meu filho, ou você senta e estuda, ou nós não vamos ter repertório cultural. Não cai do céu, tem que estudar. Demanda tempo. Tudo bem? E aí, chegamos à conclusão do nosso parágrafo. Olha lá. Essa prática, no entanto, fomenta uma tendência segregatória, que afasta o cinema das camadas menos abastadas, contribuindo para que a dificuldade na democratização do acesso a essa forma de expressão e de identidade cultural no Brasil. Então veja, eu afirmei no tópico frasal. Na sustentação, eu trouxe um repertório cultural. E na finalização, eu relacionei o que eu coloquei no repertório com aquilo que eu afirmei. Isso é um parágrafo de argumentação muito bem feitinho. Beleza? É isso aí, minha gente. Ó, já identificamos o tema, fizemos o projeto de texto, introdução está pronta, os 2 parágrafos de argumentação com repertório sociocultural também. Agora é a hora da conclusão. E a conclusão do Enem, lembre-se, obrigatoriamente precisa ter fala alto, proposta de intervenção. Vamos ver? Olha como é que fica o parágrafo de conclusão. A conclusão precisa, num primeiro momento, retomar a tese. É aquele momento em que você vai falar, portanto, fica claro que o problema tal existe. O próximo ou os próximos períodos, você vai apresentar as propostas de intervenção. Agora, olha aqui no meu olho. Proposta de intervenção do Enem, para ser uma proposta válida, precisa responder 4 perguntas. Vocês se lembram disso? Aquelas 4 perguntinhas que você responde para construir a sua proposta de intervenção? As perguntinhas são: o que vai ser feito? Quem vai fazer? Como será feito? E qual será o objetivo, a finalidade disso tudo? Então você vai falar, tal coisa tem que ser feita por tal órgão, de tal maneira, com tal objetivo. Aí a proposta está show de bola. E quando você apresentar 2 propostas, uma para cada problema que você levantou, uma para cada coisa que você colocou no argumento, aí é só fazer uma reflexão final. Tipo aquela bem simplesinha. Somente dessa maneira o Brasil será verdadeiramente o país de todos. E fecha o seu texto. Vamos ver o que ele fez? Olha lá. Isso que vocês estão vendo em vermelhinho é retomada da tese. Ó. É evidente, portanto, que a dificuldade na democratização do acesso ao cinema no Brasil é agravada por causas corporativas e educacionais. Essa retomada de tese, além de retomar o problema, a dificuldade na democratização do acesso ao cinema, também retomou o argumento 1, causas corporativas, e também retomou o argumento 2, causas educacionais. Agora é o momento em que ele vai ter que apresentar uma proposta para resolver causas corporativas e uma proposta para resolver causas educacionais. Vamos ver? Logo, é necessário que quem? A Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania, o quê? Torne tais obras mais alcançáveis ao corpo social. Como? Para isso,
Ela deve estabelecer parcerias público-privadas com empresas exibidoras de filmes, beneficiando com isenções fiscais aquelas que provarem, por meio de relatórios semestrais, a expansão de seus serviços a preços populares para regiões fora dos centros urbanos. Com qual objetivo? De forma que, com maior oferta a um maior número de pessoas, os indivíduos possam efetivar o seu uso para o lazer e para o seu engrandecimento cultural. Resolveu ou não? Tem um quem, tem um que, tem um como e tem um com qual objetivo para resolver a causa corporativa. Agora vamos para a causa educacional. Paralelamente, quem? O Ministério da Educação. O que? Deve levar o tema às escolas públicas e privadas. Como? Isso deve ocorrer por meio da substituição de parte da carga teórica da Base Comum Nacional Comum Curricular por projetos interdisciplinares que envolvam exibição de filmes condizentes com a prática pedagógica e visitas aos cinemas da região da escola. Com qual objetivo? Para que se desperte o interesse do aluno pelo tema ao mesmo tempo em que se desenvolve sua consciência cultural e cidadã. Pronto, está resolvido a causa pedagógica, está resolvida a causa escolar. E para fechar o texto, reflexão final. Só uma dica, tá, gente? Se lá na introdução você colocou alguma obra, se lá na introdução você citou algum autor, ou se lá na introdução você colocou algum fato histórico, é legal que essa reflexão final retome aquilo para fechar o seu texto de maneira bem coerente. Olha como ele fecha o dele. Nesse contexto, poder-se-á expandir a ação transformadora da sétima arte retratada na Quebrada, que foi o filme que ele começou o texto, criando um legado duradouro de acesso à cultura e de desenvolvimento social em território nacional. Olha, não é bonito? Não é? Eu gosto de redação assim, que a gente lê e arrepia tudo. Isso é um belíssimo texto que nos ajudou hoje a entender como produzir um texto nota máxima. Brunão, eu entendi, mas tem como fazer uma revisão de tudo isso? Tem, mas que tal em forma de música? Bora pra musiquinha então? Ó, antes de cantar a musiquinha com vocês, eu quero declamá-la, para que você entenda como uma redação estilo Enem é feita, tá bom? A musiquinha é assim, ó. Vou mostrar para você como é que se faz a redação do tal Enem. Presta atenção, rapaz. Pega a caneta. E tem que ser preta, hein? Né? Tubinho transparente. Anota aí, tudo certinho, meu irmão. Vamos fazer uma boa dissertação. Para começar, na introdução coloque sempre 3 períodos: tema, tese, argumento. Se possível, use um mito, um fato histórico exemplar, né, para contextualizar o tema. Tá tudo pronto. Agora é só argumentar. Como é que a gente argumenta? Em 2 parágrafos. Né? Fazendo assim, em um período eu afirmo, que é o tópico frasal, depois é só sustentar. Não tem segredo, é muito fácil. Prove sempre o que afirmou. Fazendo assim, meio caminho já andou. Aí chega no refrão que é assim, ó. Vamos festar? Vamos festar. Hoje eu estudo e tiro 1000 para logo logo me formar. A redação do Enem é fácil, ela não tem complicação. Tema, tese, argumento, propósito de intervenção. A última parte é muito fácil, preste muita atenção. Chegou a hora da famosa proposta de intervenção. Combine assim que 3 períodos é o que você vai usar. Reafirme a tese no primeiro período, logo você vai terminar. Agora é hora da intervenção. Basta dizer o que, como e quem vai dar a solução. E depois disso é só encerrar essa bela dissertação e não esqueça que o título vem da reflexão. Mas já digo, o título é facultativo, não precisa colocar. Vamos cantar? Vou mostrar pra você como é que se faz a redação do tal Enem. Preste atenção, rapaz. Pegue a caneta, anote aí tudo certinho, meu irmão. Vamos fazer uma boa dissertação pra começar. Vai! Na introdução, coloque sempre 3 períodos, tema, tese, argumento bom. Se possível, use um mito, um fato histórico exemplar, tá tudo pronto. Agora é só argumentar em 2 parágrafos, fazendo assim. Em um período eu afirmo e depois é só sustentar. Não tem segredo, é muito fácil. Prove sempre o que afirmou, fazendo assim.
Meio caminho já andou, vamos festar, vamos festar. Hoje eu estudo e tiro 1000 pra logo, logo me formar. Redação do Enem é fácil, ela não tem complicação. Tema, tese, argumento e proposta de intervenção. Hey, hey. Ah, mas você tá muito parado. Vamos, levanta aí. Segunda parte, quero ver você cantando comigo, beleza? Quem não cantar, 8 anos de cursinho. Quem cantar, passa esse ano, hein? Vai! A última parte é muito fácil, preste muita atenção. Chegou a hora da famosa proposta de intervenção. Combine assim que 3 períodos é o que você vai usar. Reafirme a tese logo, logo. Você já vai terminar e agora é a hora dela, hein? Da intervenção. Basta dizer o que e como e quem vai dar a solução. Depois disso é só encerrar essa bela dissertação. Não esqueça que o título vem da reflexão. Vamos festar, vai! Vamos festar! Hoje eu estudo e tiro 1000 pra logo, logo me formar. Redação do Enem é fácil, ela não tem complicação. Tema, tese, argumento e proposta de intervenção. Hey, hey. Galera, sucesso, boa sorte, nota 1000 na redação esse ano. Valeu, Grupo FAIP-FAEF. Grande abraço, gente! Queridos alunos, muito obrigado pela companhia. Foi um prazer gravar essa videoaula com vocês. Espero que tenham um ótimo desempenho no Enem. Se você quiser ter acesso ao material teórico a partir do qual houve embasamento para essa aula, é só procurar o pessoal do Grupo FAEF por meio do WhatsApp 14 99600 7788. E lembrando, hein? Bem agora, após a finalização desse vídeo, haverá live no Instagram da FAIP, @FAIPMarília, na qual ocorrerá o sorteio de vários prêmios, como tablet, almoço em restaurante, bolsa de estudo, mas muita atenção! Só vão concorrer aos prêmios aqueles que, além de inscritos, estiverem presentes na live. Então corre lá na live da @FAIPMarília, que o pessoal da FAIP vai explicar tudo certinho e realizará o sorteio, tá bom? Um grande beijo e lembre-se, o Grupo FAEF prepara você para o Enem e para a vida. FAIP-FAEF